Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Hoje, quarta-feira, razão. Bem querido, bem querida, você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça comentário, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outro. Inscreva-se no canal e ore por nós para que possamos continuar juntos levando a mensagem do Senhor. O tema de hoje realmente é um tema que nos leva a pensar, nos leva a refletir, porque é um tema justamente que fala sobre razão. O que é a razão? A razão é o entendimento. A razão ela vai além de simplesmente a emoção. Durante um longo período histórico, especialmente nos séculos 17 e 18, os homens discutiam muito sobre a questão da razão e da emoção. Se o que é certo era aquilo que tínhamos uma experiência de tocar, o vivo, ou se o que é certo era aquilo que a consciência dizia que era certo. Então havia essa discussão. Se as coisas deveriam ser interpretadas pelo experimental ou se deveriam ser interpretadas pelos a questão racional. Em algum momento, lá pelos final do século XVII, René Descartes legou para nós a questão do racionalismo, um dos maiores representantes dessa escola do saber. E a partir de então, isso foi um fundamento para iniciar mais adiante o que conhecemos como movimento iluminista. Os iluministas, eles se propuseram a não aceitar nada que não fosse pela razão. E então eles se sentiam iluminados, portadores de um conhecimento maior. Entretanto, precisamos pensar que a razão humana ela precisa ser submetida à razão divina. Porque uma vez que fomos estragados pelo pecado, a nossa razão, a nossa consciência também pode estar corrompida. E a Bíblia, ela é clara quando diz em Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como está distante, destituído, carente da vontade de Deus, carente da glória de Deus, carente do entendimento de Deus. E no versículo de hoje, Salomão nos chama a atenção que a verdadeira sabedoria, o princípio da sabedoria, está no temor a Deus. E quando não tememos a Deus, fica difícil que cheguemos a determinadas conclusões. O iluminismo ele se desenvolveu como um movimento ateísta e foi causador da Revolução Francesa, que tem legados positivos, mas ao mesmo tempo da fase do terror, que tem legados muito negativos. Mas não devemos esquecer que nem todos os iluministas eram ateus. E ali havia pessoas que defendiam a razão, mas se submetiam também à vontade de Deus. Foi o caso de Isaac Newton, que era um iluminista, defensor ali das ideias racionais, mas ao mesmo tempo um homem que comentava a Bíblia e que se submetia à vontade de Deus. Inclusive ele escreveu comentários sobre Apocalipse, Daniel, e valorizou muito o escrito da Bíblia. Então, você pode ser um homem racional, você pode ser um homem de razão, mas a sua razão pode ser submetida à vontade de Deus. Faça como Isaac Newton. Faça como nos orientou o Salomão, que nos aconselha na Bíblia, lá em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Salomão passou por uma experiência negativa, por quê? Porque deixou de temer a Deus e sofreu muitas consequências. Então, no final, quando ele se converte, ele diz para nós que não adianta tanta sabedoria se essa sabedoria não estiver submetida à vontade de Deus. Se você crê nisso, se é da sua vontade
colocar a sua consciência, a sua sabedoria, a sua razão submetida à vontade de Deus, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por todas as suas bênçãos e graças. Ajuda-nos a nos colocarmos sob a tua vontade e entender que mesmo a nossa razão, sem ti, pode estar corrompida. Portanto, nos renova em Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.